Então, boa noite a todos novamente. A gente agradece muito a presença da doutora Bruna. A doutora Bruna, ela é médica, graduada aqui em medicina pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduada em gastroenterologia funcional e nutrigenômica, capacitação em atendimento personalizado em implantes hormonais e capacitação em terapia hormonal feminina. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação na T21. E aí, doutora Bruna, deixo aí para você dar seguimento na apresentação e muito obrigada de novo, viu, por estar aqui com a gente. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal do SESD, que tem meu coração, o SESD tem um carinho muito especial por toda a equipe, por todos os assistidos pelo SESD. E vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ah, e vou só fazer um comentário aqui que a doutora Bruna, o ano passado, fez uma ação em prol do SESG já, junto da Hoje Tem Burger, Oi, foi muito né? legal. Então, e mais uma vez está aqui cedendo o conhecimento dela para a gente. Estamos Então, juntos. estamos juntos. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, aqui para mim tá ok. Sim, Tá tudo sim. bem? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação na T21. Eu começo com uma breve introdução aqui da minha formação. A Ana já deu uma pincelada. Tem um plus aí, uma aprovação no título de especialista de nutrologia e uma capacitação também em nutrologia pediátrica. Apesar de eu não atender crianças no consultório, eu tenho a capacitação. E de todos os meus títulos, esse aqui é o meu preferido, que eu sou a mamãe da Laurinha e do Gigi. Então, é lugar de fala, né? Falar de alimentação infantil, falar da nossa alimentação também. E continuando, para a gente contextualizar o que é a síndrome de Down, é uma condição genética que a gente tem uma cópia extra, total ou parcial do cromossomo 21. Deixo a imagem aqui para vocês. E ela traz consigo características físicas específicas. E por que a gente está conversando hoje? Porque estamos aqui para entender essas características e conduzi-las da maneira mais adequada, visando qualidade de vida, né? Coloca um bebezinho para a gente pensar na qualidade de vida na infância, desde a vida intraútero até a fase senil. E aí trago essas características para a gente explicar e entender, né? A hipotonia é uma dessas características, uma característica bem proeminente ali na síndrome de Down, que é a baixa da tonicidade muscular. Então, o tônus muscular, ele é baixo. O que é isso? O porquê que causa isso, né? Ela tem uma disfunção no desenvolvimento do sistema neuromuscular, tá? Por conta dos genes que regulam essa contração desse músculo. E isso também, além disso, né, tem uma questão da mielinização dos nervos, tá? E qual que é o impacto? Aqui eu coloco uma imagem para vocês verem. O tônus muscular da criança baixo, ela tem pouca força muscular. Olha a minha turminha me chamando para contar que as flores morreram. Vejam só. A mamãe já vai, tá bom? Ver as flores que morreram. Só um minutinho, tá bom? Tá bom, cuida delas enquanto a mamãe não chega. Eu falei que era lugar de fala. Então, continuando, os impactos dessa hipotonia, dessa baixa de tonicidade muscular, é dificuldade na mastigação, e a gente tem essa dificuldade desde o bebezinho, que vai ter dificuldade na amamentação, dificuldade na deglutição e também na digestão, tá? Porque a gente tem a musculatura ali do trato digestivo, o músculo do intestino, e aí, por conta disso, tem uma digestão comprometida, tá? Além do atraso do desenvolvimento motor, que a equipe tá presente aqui sabe que é um trabalho árduo para a gente fazer esse desenvolvimento, esse fortalecimento muscular. E aí, o que a gente pode fazer diante dessa hipotonia, né? Então, a hipotonia está presente na síndrome de Down. O que a gente pode fazer? Oferta proteica adequada. Então, aqui eu estou falando em quantidade de proteína em cada uma das fases, tá? Então, gestantes com fetos com síndrome de Down, bebês com síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, adultos e idosos
E aí eu coloquei as quantidades ideais, tá? De 1 a 1,3 gramas por quilo por dia para as gestantes, para garantir um crescimento fetal adequado e prevenir as deficiências maternas também. O bebê, 1,5 a 2 gramas quilo dia para suprir as necessidades de crescimento e desenvolvimento neuromuscular. As crianças, 1,2 a 1,5 gramas quilo dia de proteína para o desenvolvimento muscular, imunidade e função cognitiva. Os adultos, 1 a 1,2 gramas por quilo por dia para manter a massa muscular e o metabolismo adequado. Já os idosos também precisam de uma quantidade um pouco maior, 1,2 a 1,5, para evitar a sarcopenia, que é a perda da massa muscular e da força muscular, e manter a qualidade de vida. E aí, como que essa oferta proteica pode ser feita? Optando sempre pelas proteínas magras, por questões que a gente vai falar mais adiante, frango, peixe, ovo. Alimentos ricos em colágeno também podem ajudar, tá? Caldo de ossos, suplementos com colágeno tipo 2, principalmente visando aí saúde articular, ou peptídeos de colágeno. Body Balance é uma tecnologia alemã com proteínas que são extraídas de osso e cartilagem bovinas, que elas são metabolizadas para ir direto para músculo. Ela tem uma digestão muito facilitada, tá? Então, é um peptídeo de colágeno que a gente pode lançar a mão na suplementação, na T21. As texturas devem ser adaptadas, principalmente às fases da vida, tá? Se necessário em purê, se necessário picado, alimentos macios para facilitar a questão da mastigação, haja visto que a gente tem a questão da hipotonia que vai comprometer a mastigação, tá? Sempre pensando no preparo sem perder os nutrientes. Deixo aqui uma diquinha prática, uma receita do caldo de ossos. Posteriormente eu posso compartilhar também esse material para vocês terem acesso. Os ingredientes do caldo de ossos e como é feito o preparo, tá? Para ajudar aí nessa questão de saúde intestinal, de consumo de colágeno adequado. Uma outra questão ali, bem característica, peraí que tem 2 pessoas na sala de espera e eu preciso admitir, pronto. Uma outra questão aí pertinente ao T21 é o metabolismo mais lento com tendência à obesidade. Então, a gente tem uma taxa metabólica basal reduzida. O que que é isso? Quando a gente pensa em gasto energético, balanço energético, eu já vou trazer de maneira mais clara, nós temos a quantidade de calorias que os nossos órgãos precisam para funcionar em repouso em 24 horas. Isso tende a ser a nossa taxa metabólica basal e tende a ser o nosso maior gasto energético diário, tá? Então, eu deitada em repouso, em um dia, tô queimando 1.200 calorias. Essa é a minha taxa metabólica basal. Eu vou somar a atividade física e o efeito termogênico dos alimentos e vou compor o quanto eu perco de calorias num dia e, em contrapartida, tem o quanto eu consumo de calorias num dia. Isso já vai ficar mais claro mais para frente. Então, na T21, a gente tem uma menor taxa metabólica basal, muito provavelmente devido a alterações nas mitocôndrias das células e redução na atividade do hormônio tireoidiano. O que que é isso, né? É muito comum que... eu admiti mais uma pessoa aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, aparece para mim que eu preciso autorizar, e aí eu abro a tela, peço desculpas Eu por isso. consigo admitir aqui, doutora Bruna. Consegue? Ah, show de bola. É que está aparecendo para mim admitir. É, Beleza. Ó, tem mais um. Fernanda entrou. Você consegue admitir aí, Ana? já entrou, já consigo, já autorizei. Ah, ela continua pendente aqui para mim. Não, já foi todo mundo. A Tá, Fernanda, a ótimo. Gabriele, todo mundo que. Legal. Sejam bem-vindos quem entrou agora. Então, é muito comum que a gente tenha também, na síndrome de Down, o hipotiroidismo, que é a hipofunção da glândula tireoide, que culmina aí também no aumento de peso, tá? E nós temos também a resistência à leptina, que é um hormônio, que eu vou explicar também mais para frente para vocês, que vai contribuir com o aumento da fome e o acúmulo da gordura corporal. Qual que é o impacto disso? Maior risco de obesidade e aumento de síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas que colocam o paciente no risco cardiovascular. Por isso deve ser evitado. Aqui, para ilustrar o que é a leptina e a grelina. É um sistema que ele vai trazer controle da fome e da saciedade. Então, a grelina, ela é produzida por células do trato gastrointestinal, então antes de comer, ela está pesando mais e depois de comer, a leptina pesa mais. A leptina, então, trazendo saciedade e a grelina trazendo fome. Depois de comer, a leptina vai pesar mais.
Então, voltando aqui, o paciente tem resistência à leptina na síndrome de Down. Então, ele não tem essa questão da saciedade. A saciedade demora mais a chegar por conta da resistência a esse hormônio. E aí vem a questão de sentir mais fome. E corrobora aí com esse cenário do aumento do peso. Isso aqui é o que eu expliquei anteriormente, para vocês entenderem. Tem uma balança que ela funciona o quanto você ingere de calorias, proteínas, carboidratos e gorduras, e o quanto você perde de calorias pelo seu metabolismo em repouso, quanto os seus órgãos vão te pedir de calorias para funcionar em 24 horas em repouso. É mais ou menos quanto o seu carro te cobra de gasolina para rodar. Os seus órgãos também vão te cobrar um preço, que esse preço é pago em calorias. E a gente tem também a atividade física e o efeito termogênico dos alimentos. Por isso, a importância dos pacientes serem ativos fisicamente, para a gente conseguir compensar essa balança, haja visto que a gente tem questões hormonais que vão pesar muito, aumentando a ingesta, tá? Eu coloquei um exemplo, né, de um cenário de sedentarismo com um gasto de 2.000 calorias e uma ingestão de 4.000 calorias, gerando um ganho de peso. E um cenário de ingestão de 2.000 calorias, gastando 3.000 calorias, perda de peso, tá? Então, é equilibrar consumo e perda para a gente gerar um equilíbrio na questão de manutenção de peso, tá? Gerar um equilíbrio aí, uma homeostase. Então, como se dá esse equilíbrio energético, né? A alimentação é uma dieta equilibrada, com menor consumo de carboidratos refinados, aqueles carboidratos que na boca já estão virando a molécula de ATP, que é o adenosiltrifosfato, que é a gasolina mesmo do nosso corpo, né? Os carboidratos refinados fazem esse pico muito rapidamente. Já os carboidratos de liberação lenta, eles são preferíveis nesse momento, tá? E açúcares também evitar. Priorizar as gorduras saudáveis, então abacate, azeite de oliva, as oleaginosas. Fibras para controlar a glicemia também e a saciedade, tá? Aveia, quinoa, chia, psyllium. E a suplementação, quando indicada, quando necessária, né? O ômega 3 pode ajudar o metabolismo, pode fazer uma proteção cardiovascular e pode ajudar na função cerebral. E a L-carnitina ajuda o corpo a usar a gordura como energia, podendo melhorar a questão do metabolismo. Aqui uma diquinha prática, né? Como que deve ser o nosso prato, né? É muito individual, eu não consigo trazer um plano alimentar para ser estabelecido para todas as idades, para todos os pesos, né? Isso varia muito. Por isso, uma dica geral de como elaborar esse prato, né? 50% do prato deve ser composto por vegetais, crus e cozidos. O que a gente conseguir de crus, muito bem. O que, né, alguns alimentos precisam ser cozidos. E aí a gente, metade desse prato vem com os vegetais. 25% carboidratos e 25% proteína, sendo 12,5% proteína vegetal e 12,5% proteína animal. Isso é uma dica básica, mas que ajuda muito na composição do prato. E alguns exemplos, né, do como pouco e não emagreço. Porque, né, a gente vê um lanche, sanduíche, 2 pães integrais recheado com frango e uma banana, assim, super, traz uma super saciedade, né? E 3 coxinhas com um refrigerante, 530 calorias. Já um lanche trazendo bastante saciedade, 294 calorias. Então, a comparação aqui, né? Como a questão calórica e não nutritiva, você vê que do lado de cá a gente tem muito mais nutriente do que do lado de lá, e do lado de lá a gente tem muito mais calorias, né? Um pacote de amendoim, 800 calorias em 150 gramas. 2 fatias de pão integral com ovos e abacate. Então, aqui a gente tem carboidrato de qualidade, proteína de qualidade, gordura de qualidade, 400 calorias, metade. Vai ficar muito mais saciado, tá? Alguns outros exemplos. Um lanche com batata, 920 calorias. Um pratão de comida com batata, ó, 5 batatas, batatinhas pequenininhas, um filézão de frango e salada, 320 calorias, né? Achocolatado com bolacha, aquela bolachinha doce, 480. O mesmo sanduíche ali, 294. Um pacotinho de salgadinho, 500 calorias. Uma panqueca de bananinha com whey, 237, trazendo aí aquele componente que a gente conversou sobre qualidade das proteínas, né, apresentadas e a necessidade de tê-las por conta da hipotonia. Pacotinho de salgadinho, 546 calorias. Pratão de comida, arroz, feijão, frango, brócolis, cenoura, beterraba, salada, 309 calorias.
Então, é bem diferente. Aqui o coma mais, mas com menos calorias, 100 gramas de manga, 150 gramas de morango, é um prato considerável, tá? E uma comparação aqui, o grão de bico com chocolate amargo, ou as amêndoas com chocolate amargo. Optar pelo grão de bico, entre 478 calorias para 297. Então, assim, escolhas que a gente pode fazer, né? Uma pizza de massa normal, 1.600 calorias. Duas pizzas de massa de wrap, 404, são duas pizzas, tá? Então, assim, dá para comer mais, mas com consciência, né? Entendendo o que a gente está comendo, o que a gente está conversando com o paciente sobre, né? Batata frita em imersão, fritura de imersão, 312 calorias. Batata frita, 200 gramas, o dobro de batata frita na air fryer, 174. Outra questão própria ali da T21, maior risco de deficiência de micronutrientes. Então, vitaminas e minerais, são os oligoelementos. Então, esse metabolismo alterado tem a menor absorção intestinal, tá? Presença também, muitas vezes, do hipotireoidismo, da hipofunção da glândula tireoide, vão contribuir para a deficiência desses micronutrientes, tá? Além disso, a gente tem a dificuldade na mastigação e, muitas vezes, a dificuldade na diversidade da alimentação, tá? Os impactos são as deficiências nutricionais que podem afetar crescimento, cognição e imunidade. O que a gente deve fazer para isso? Aí eu trouxe aqui cada um dos principais oligoelementos que podem estar deficientes, né? Então, a vitamina D, que é fundamental para a imunidade, saúde dos ossos. A gente precisa de exposição solar, peixes gordurosos e suplementação quando necessário. Lembrando que a suplementação é sempre individualizada, olhando para os exames e fazendo caso a caso, tá? O zinco, super importante aí para o sistema imunológico, fonte, carne vermelha, castanha, sementes de abóbora. As vitaminas do complexo B, B12, B9, B6, B1, são fundamentais também para o sistema nervoso, fontes, carnes, ovos, vegetais e verdes escuros. O magnésio, que melhora o tônus muscular, o relaxamento aí muscular, melhora o sono e ajuda também na função intestinal. Vem das castanhas, banana, folhas verdes. E, mais uma vez, a suplementação sempre conforme necessidade individual. Eu pego muito no consultório automedicação, né? Autossuplementação. Pacientes que muitas vezes vêm intoxicados porque tomou vitamina D, porque viu que é interessante no Instagram, foi lá, comprou, não precisa de receita. E aí o paciente vai tomando, e aí pode gerar cálculo renal, já vi intoxicação até por B12, porque vai tomando por conta, isso é muito perigoso, né? A diferença ali do remédio do veneno é a dose, né? Então, assim, as vitaminas são de fundamental importância, mas caso a caso sempre. A função intestinal comprometida também está muito presente na síndrome de Down, tá? Por conta da menor motilidade, o movimento ali, o músculo do intestino, ele tem menor tônus e aí vai comprometer o funcionamento desse intestino, tá? Além da alteração na microbiota intestinal, gerando aí uma desbiose, tá? Além da questão das enzimas digestivas serem diminuídas. Então, tem uma maior propensão à constipação intestinal, o que é extremamente comprometedor da qualidade de vida, tá? Eu tenho muito disso no consultório, de constipação intestinal, e é uma coisa que quando a gente trata, o paciente fala, nossa, minha vida está muito melhor agora que eu vou ao banheiro todos os dias. Isso é fundamental cuidar, tá? E aí, o que a gente pode fazer na questão da alimentação para melhorar a questão da constipação intestinal? Aumentar fibras solúveis e insolúveis, tá? Então, aveia, linhaça, fruta com casca, vegetais crus, saladão, pratão de salada, folhas verdes, isso ajuda muito. Probióticos e pré-bióticos, o que é isso? Os pré-bióticos, eles são o alimento para a bactéria, tá? Então, quando a gente dá pré-bióticos, a gente está visando nutrir a microbiota. E quando a gente dá os probióticos, a gente está dando a bactéria que a gente quer que repovoe esse intestino, tá? Kombucha, kefir, iogurte natural, biomassa de banana verde. E a gente tem também os suplementos probióticos e dá para fazer os pré-bióticos também. Inulina, pectina, fós, fibregum, visando aí a qualidade do funcionamento intestinal, tá? E sempre, até quando eu sempre falo isso para os pacientes, falou em aumento de fibras, falou em aumento de água, tá? Mínimo 35 ml por quilo de peso, tem que ter uma hidratação adequada. Espero que todos aí estejam com seu copinho de água.
porque tá calor, a gente tá suando mais, precisa estar um pouquinho mais do que esses 35 ml por quilo aqui, por dia, tá? E aqui uma diquinha prática feita em casa pelas meus anjinhos, minhas figurinhas. A gente substituiu o arroz aqui em casa, deu muito certo. Então, o que eu encontro de grãos é a nossa receita. Aqui eu tenho arroz vermelho, arroz preto, lentilha, arroz integral e mix de quinoa. Eles preparam. Daqui a importância da gente envolver as crianças e os adultos no preparo dos alimentos, tá? Fica desta forma e cozido fica dessa forma, marronzinho aqui. Deu super certo aqui em casa, melhora a função intestinal, isso aqui ajuda muito, é uma super dica, tá? Evitar os antinutrientes também é muito importante. O que é um antinutriente? É um composto natural que vai influenciar, interferir na absorção dos nutrientes essenciais. Como é que a gente pode fazer isso? Molho antes de cozinhar, tá? Então, assim, leguminosas, principalmente, deixar no molho sem dó, 12 a 24 horas, se possível com uma rodelinha de limão. Isso reduz muito os antinutrientes, tá? Vai reduzir a absorção de ferro, de zinco, tá? Então, feijão, grão de bico, lentilha, deixa de 12 a 24 horas, uma rodelinha de limão junto vai ajudar. As oleaginosas, castanha, amêndoa, nozes, dá para deixar de 4 a 8 horas, depois secar no forno antes de consumir. E as sementes, chia, linhaça, girassol, triturar antes de consumir, para melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes, tá? Quando a gente vai absorver aí deles. Usar o cozimento a nosso favor, tá? Então, eliminar os antinutrientes através da cocção, né? E depois a gente faz o branqueamento. Então, ferver e depois resfriar ajuda a reduzir os oxalatos presentes aí nos vegetais, como o espinafre, a selga. Então, cozinhou o espinafre, joga na água fria depois, e aí você diminui muito essa questão de oxalatos e o desconforto que ele pode gerar, tá? Então, é uma dica para a gente usar o cozimento aí ao nosso favor. A fermentação e a germinação também podem ajudar, aumentando a digestibilidade e melhorando a absorção desses nutrientes, tá? Fermentação, por exemplo, pão de fermentação natural. E aí também vai uma questão muito individual, né? De como esse paciente responde ao glúten, como esse paciente responde aos lácteos. Mas pensando em digestibilidade, a fermentação natural é superior, tá? Vai reduzir fitatos. E a germinação, deixar os grãos germinarem, diminui também os inibidores de enzimas e aumenta a disponibilidade de vitaminas. Não sei se vocês já germinaram em casa, fica uma delícia. Germinar grão de bico, por exemplo. Nossa, que delícia. Até água na boca, que delícia. E vale a pena e fica muito mais saudável. Combinar alimentos estratégicos. Então, assim, consumir alimentos ricos em vitamina C, laranja, limão, acerola, junto com vegetais de ferro, feijão, espinafre, se aumenta também a absorção, tá? Evitar consumir chá, café ou cacau logo depois das refeições ricas em ferro, porque os taninos vão prejudicar a absorção do ferro. Também peculiar aí a síndrome de Down é o déficit cognitivo e a dificuldade de aprendizado, tá? Então, o cromossomo 21 extra vai influenciar genes relacionados ao desenvolvimento cerebral, resultando aí numa menor neurogênese, no estresse oxidativo aumentado, metabolismo energético cerebral alterado. Além da mielinização dos nervos, que a gente já comentou anteriormente, pode estar comprometida nesse caso, afetando aí a transmissão dos impulsos nervosos. E o que pode acontecer? Alteração no desenvolvimento neurológico, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizagem. O que a gente pode fazer? Consumir alimentos fontes de colina, gema de ovo, brócolis, fígado, para memória e para cognição. Ômega 3, salmão, sardinha, linhaça, chia, para melhorar a função do cérebro e antioxidantes, tá? Frutas vermelhas, açafrão, cacau 70% para proteger o cérebro. Então, tudo que a gente está falando é possível de ser implementado no dia a dia, tá? Então, é claro que as vitaminas específicas que eu comentei com você, que não deve ser feito a autossuplementação, mas esses alimentos podem ser colocados facilmente na rotina e melhorar então a função cerebral, a cognição, com facilidade, né? Gema de ovo, brócolis, fígado, são alimentos acessíveis, né? Fáceis de serem tanto acessados quanto preparados, estão no nosso dia a dia, né? Na nossa cultura. É fácil aí da gente colocar na nossa prática. O sistema imunológico também mais frágil aí na síndrome de Down, tá? Porque vai afetar genes envolvidos na resposta imunológica, com uma menor produção de células de defesa e maior suscetibilidade às infecções. Então, se a gente não tem a defesa adequada, tem uma maior facilidade
dos agentes invasores, por assim dizer, chegarem, tá? E a gente tem também aí essa questão imunológica, a maior propensão a doenças autoimunes, então doença celíaca, a tireoidite de Hashimoto, né, o hipotireoidismo, e a gente tem maior predisposição a infecções respiratórias e autoimunes. E o que a gente pode fazer para combater isso? Alimentos anti-inflamatórios, então, gengibre, cúrcuma, alho, cebola, mais uma vez, tudo que a gente encontra ali, né, no varejão da esquina, que dá para a gente colocar na nossa rotina, tá? Pró e pré-bióticos, como eu havia dito anteriormente, os pré-bióticos, os nutrientes que vão nutrir os probióticos, né, que é quando a gente traz as bactérias boas para repovoar esse intestino, para o fortalecimento da microbiota, e a suplementação, quando indicada e se necessária, né, de vitamina C, zinco e vitamina D. Lembrando, sempre baseado nos exames laboratoriais, tá? Então, eu tenho deficiência de vitamina C, então eu vou me beneficiar de uma suplementação de vitamina C. É para todo mundo? Não. Tá? Deficiência de zinco, se beneficia da suplementação de zinco. Vitamina D, a mesma coisa, tá? Fiz um manual de alimentação aqui na síndrome de Down e nas fases da vida, visando os principais objetivos. Então, as gestantes com bebês com síndrome de Down, a gente precisa garantir uma nutrição adequada, tanto para o desenvolvimento do bebê, quanto para as carências maternas, tá? Lembrando que a gestante, ela está nutrindo os dois, tá? Então, ela precisa ter sempre tudo na sua potencialidade máxima e tudo nas quantidades adequadas. Então, ácido fólico, vitamina B12, vão ser essenciais aí para o sistema, né, para o desenvolvimento do sistema nervoso. O ácido fólico, ele já vem com... A gente tem as farinhas enriquecidas, né? E a ideia é que as tentantes comecem a suplementação com ácido fólico, visando o fechamento do tubo neural, que muitas vezes antes da mulher saber que ela está grávida, já se fechou o tubo neural do bebezinho, tá? Vitamina D e cálcio, pensando aí na formação óssea. Ferro e ômega 3, na prevenção das anemias e na formação cerebral. A gente tem que pensar que essa mulher vai sangrar no parto, né? E que ela vai precisar aí de um aporte de ferro importante, tá? Controle do ganho de peso, evitar o ganho de peso excessivo para reduzir os riscos metabólicos futuros, tá? A gente sabe hoje, os estudos mostram que as gestantes, elas têm, durante a gestação, na programação metabólica feita durante a gestação, ela tem um impacto nas 3 gerações futuras. Então, a gente está falando nos netos dessa mulher terem impacto durante a gestação. Muita responsabilidade, então a gente tem que levar isso muito a sério e cuidar muito da alimentação, da suplementação, da prática de atividade física durante esse período. Redução dos inflamatórios, então evitar os ultraprocessados e priorizar alimentos naturais. Os bebezinhos com síndrome de Down, a gente tem que garantir o desenvolvimento adequado e minimizar as dificuldades alimentares. Acho muito importante a gente frisar, principalmente aí para a equipe, encorajar, empoderar sobre o aleitamento materno, tá? Ele é fundamental para a imunidade, para o desenvolvimento oral, e a gente tem inúmeros benefícios em relação à amamentação. A amamentação no Brasil já não tem um cenário adequado, tá? A média de aleitamento materno no Brasil é 54 dias, visando tanto aquelas que amamentam por anos, quanto as que não amamentam nem um dia, uma média, tá? Então, assim, é um cenário catastrófico, tá? Pensando em saúde. E aí a gente está diante de um cenário, assim, a amamentação já não é difundida no Brasil. E aí a gente tem um bebê com hipotonia muscular, com dificuldade de sucção, e a gente tem a cultura da fórmula, tá? Não estou dizendo que não é para dar fórmula, se necessário, se bem indicado, tá? Mas pode ser que o bebê não tenha ali o peso exatamente acompanhando a curva por ele ter a síndrome de Down, né? E aí, muitas vezes, é indicado fórmula de forma desnecessária, tá? Então, a gente deve, ok, foi indicado, a gente não deve desencorajar, né? Uma coisa que foi prescrita, mas devemos sim encorajar a concomitância do aleitamento materno, tá? Porque cada vez que você está amamentando o bebezinho, é como se estivesse vacinando esse bebê, né? Protegendo esse bebê, que a gente já comentou que tem imunodeficiência, que precisa dessa proteção que o leite materno pode oferecer. Sou lactante, então eu defendo até o fim. Meu filho tem 3 anos e 3 meses, mama, e eu sempre fui super defensora na prática, na teoria, e acho que a gente deve difundir isso
principalmente nesse cenário que é prejudicado, tá? Caso a amamentação não for possível, optar por fórmulas infantis enriquecidas, tá? Introdução alimentar gradual, preferir ali os alimentos de fácil mastigação, ricos em ferro, cálcio e ômega 3. Fazer a fisioterapia oral, a equipe do SESD aí tá alinhada, né? Estimular a mastigação e prevenção da disfagia, dificuldade de a gente engolir e deglutir. Evitar alimentos ultraprocessados, então priorizar os alimentos naturais e minimamente processados. As crianças com síndrome de Down, prevenir a obesidade e as deficiências nutricionais, tá? Por essas questões todas que a gente já falou. Então, estimular a autonomia alimentar também. Refeições equilibradas, sempre optar por proteínas magras, carboidratos complexos, aqueles que vão ser digeridos com uma menor rapidez do que os simples, tá? E optar também pelas boas gorduras. Evitar o excesso de carboidratos refinados, então priorizando sempre os integrais. Incentivar a mastigação, trabalhando texturas diferentes para melhorar o desenvolvimento oral. Controle do peso, tá? Então sempre controlar ali o peso e monitorar as deficiências nutricionais. Cortou aqui, mas hidratação adequada também é bastante importante aqui nessa questão da infância. Já os adultos, o que a gente deve fazer? Uma manutenção da saúde metabólica e prevenção das doenças crônicas, tá? Então, aquilo que a gente falou, síndrome metabólica, o risco que ele vai ter posterior a isso, risco cardiovascular, risco de resistência insulínica, tá? Então, uma dieta anti-inflamatória, rica em frutas, vegetais, peixes e azeite de oliva. Ter aí as proteínas de qualidade, que nós já conversamos, fundamental para manutenção da massa muscular, tá? Sempre com a atividade física resistida para isso, tá? Controle glicêmico, então reduzir o controle de açúcar, carboidratos simples, cálcio e vitamina D, que são importantes para a prevenção da osteoporose, fibras e hidratação, essenciais para evitar a constipação, que também nós já conversamos. Idosos com síndrome de Down, então a gente tem o objetivo de manter a função cognitiva e prevenção da sarcopenia, que é o que a gente quer, envelhecer com saúde, né? Para isso é importante que a gente tenha músculo, que a gente tenha qualidade de vida. Uma dieta rica em antioxidantes, frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, chá verde para o suporte cognitivo. Suplementação de vitamina B12, D, ômega 3, sempre pensando, né, em casos individuais. Aumentar o consumo de proteínas para evitar a perda da massa muscular, tá? E a sarcopenia. Promover a facilidade ali da mastigação, se necessário, adaptar texturas conforme a necessidade, tá? E evitar o excesso de sal refinado e açúcar para prevenir hipertensão e diabetes. Algumas diquinhas práticas, por último, nem por isso menos importantes. Presença, né? Essas dicas eu falo que são para crianças de 0 a 120 anos. A presença na hora da alimentação, né? Tanto quanto a gente está sozinho, então a gente está sozinho e quantas vezes você vê num restaurante as pessoas conectadas, as pessoas no celular, e muitas vezes elas estão com os familiares, com outras pessoas, com o marido, com a esposa, enfim, e estão conectadas, né? E a criança, principalmente, está ali muito atenta a isso, né? Então, o que a gente puder estar presente no momento presente, vivendo, né? Existe uma prática que chama Mindful Eating, é você estar presente, consciente ali no momento da alimentação, tá? E o impacto disso é gigante, tá? Você estar consciente sobre o que você está consumindo, pensando, né, na proveniência daqueles alimentos, de onde eles vieram, estar conectado, né, tanto com a sua comida quanto com as pessoas que estão junto com você nesse momento. Então, presença é muito importante na alimentação. Exemplo. Olha essa imagem que legal. Tem uma mãe comendo hambúrguer, o filho dela comendo hambúrguer, e ela pergunta para a mãe que está comendo fruta, e o filho dela também comendo fruta. Como você faz para o seu filho comer fruta? Né? A palavra convence, o exemplo arrasta, isso é uma regra, né? Não adianta a gente querer que nosso filho, nosso marido, as pessoas da nossa casa comam brócolis se a gente quiser comer McDonald's, né? Então, o exemplo é muito importante. O exemplo, de fato, arrasta, e dar o exemplo, começar, né? Se às vezes o cenário não é muito favorável, começa por você. Venha como uma pequena lâmpada iluminando um ambiente, você vai ver a proporção que isso pode tomar. A ausência de distratores, então, voltando ali para a questão da presença, né?
Muitas vezes a gente vê as crianças, os pacientes, até os adultos, né, zero conectados com o momento da alimentação, né, porque estão ou no smartwatch, ou no celular, ou no computador, enfim, e isso é muito prejudicial para a alimentação, para esse contato com a comida, tá? Até para a consciência. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que comem na frente da tela, quando a gente vai fazer um recordatório, elas nem lembram que elas comeram. Então, é zero conexão mesmo com a comida. Por isso, o momento de comer é o momento de tirar o smartwatch, tirar o celular de perto, tirar todas as telas e se conectar com a comida, estando sozinho ou não, tá? Participação ativa, ali meus pequenos fazendo feira comigo. Independente de ser adulto, de ser criança, é importante participar, né, de todo o processo da alimentação. Então, ir lá, comprar, escolher, trazer para casa. Importante aqui também a gente falar, a feira é melhor do que o mercado, né? Visando que o mercado ele tem um pequeno espaço de alimentos, todo o resto são produtos alimentícios, né? Embalados, empacotados, enlatados, e ali a gente tem o alimento fresco, feira, tá? Se a gente puder participar, as crianças desse processo, os adultos também, tá? Participação ativa. Vamos escolher? Ajuda aqui, participa disso, pega, toca, escolhe, coloca na cestinha, leva para casa, ajuda a preparar para que chegar no prato que ele vai fazer muito mais sentido. É aquele que a gente escolheu, né, mamãe? É isso que a gente escolheu. Isso ajuda muito na ingestão, na aceitação, tá? Criatividade é muito importante, então a gente inventa formatos, a gente inventa para ter uma maior aceitação, tá? Isso aqui é um picolé, acho que é de kiwi, coco e melancia, feito por eles. Laurinha e Gigi aqui sendo exemplo, mas é muito importante que a gente tenha criatividade, tá? Principalmente na T21 ali, que a gente pode ter a questão da seletividade. Então, trabalhar isso trazendo o lúdico um pouco para esse cenário facilita a aceitação, tá? Criatividade também no sentido de, tem um alimento que a pessoa não gosta e tem um que ela já está super habituada, por exemplo. A pessoa não gosta de brócolis, mas ela está super habituada com esse arroz 7 grãos. Coloca o arroz 7 grãos com um pouquinho de brócolis do lado. Ela já está aceitando aquele e a gente vai experimentar um novo. Experimentar, dar o brócolis sozinho para ela experimentar, a chance de rejeição é gigante, tá? Então, sempre trabalhar essa questão da criatividade. Persistência, porque não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez. É meu lugar de fala. A gente tem que insistir, a gente tem que trabalhar, tá? Paciência, que é bem importante, aí pensando aí nesse cenário alimentar, pensando em ressignificar, pensando em reeducar, tá? Eu faço isso todos os dias no consultório, eu reeduco pessoas a comerem, e é um processo que requer muita paciência, tá? Muita paciência, respira, as pessoas vão entender, e nunca, sob hipótese alguma, subestime o poder dos nutrientes certos. Eles podem nutrir não só o corpo, mas também a mente e o coração. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Tá aqui o meu arroba para vocês me acompanharem aí, o QR Code do meu Instagram. E muito obrigada pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, posicionar, estou por aqui. Ai, doutora Bruna, a gente fica até com o coração quentinho quando a gente escuta, fala assim, gente, a gente estamos alinhados nas nossas orientações, né, no que a gente passa para as famílias com relação à alimentação, falando assim, né, eu que estou na estimulação precoce, então eu, a Rafa, a Cássia, a gente fala muito da introdução alimentar, né, é um período que as crianças chegam a gente tem bebê de 2 meses, a gente atende até os 4 anos, né? Estimulação precoce. Então, a gente pega essa fase da introdução alimentar. E aí, você foi falando, eu fui anotando algumas coisas, as orientações que a gente dá para as famílias ali é muito isso, né? Então, é apresentar para a criança esse alimento. Às vezes, o alimento chega pronto ali no pratinho, amassado, a criança nem sabe o que que tem ali, né? Então a gente fala, mostra a fruta inteira, leva a criança na cozinha, deixa ela sentir o cheiro, deixa ela manipular esse alimento, se sujar,
né? Para ela conhecer cada alimento, ofertar isso de forma separada e não misturar tudo ali no prato. Então, nossa, de verdade, a gente vai ouvindo, vai dando até um, ai, que gostoso, né? Que delícia ouvir isso. Eu fico muito feliz, Ana, de saber que vocês colocam na prática tudo que eu acredito de teoria. E assim, eu falo que é igual quando o pediatra não tem filho, e aí ele te dá um conselho, você fica, conte-me mais, quantas noites você passou sem dormir para você me É. dar esse conselho? Então, eu gosto muito de falar e ser o meu lugar de fala. Eu fiz 2 introduções alimentares, BLW, o meu caçulinha tem uma super resistência, assim, o ato de comer é muito trabalhado com ele, sabe? Então eu entendo muito essa questão, tá? E eu entendo também as orientações, né? Eu comentei aqui durante a aula que eu sou lactante ainda, eu amamento o pequenininho de 3 anos e 3 meses. Eu amamentei a mais velha até os 3 anos e meio, e ela com 6 meses eu tive indicação de fórmula, sem necessidade nenhuma, tá? Então, assim, a gente vê muita orientação. Às vezes a mãe chega com uma conduta que ela foi orientada daquela forma, tá? Por isso que parabéns para o SED de ter essa iniciativa, de trazer um profissional para capacitar a equipe, sabe? Para encorajar a equipe. Para a mãe falar, eu tô com medo de amamentar, não tenha medo de amamentar, você só vai fazer bem para o seu bebê, sabe? Como que eu faço a introdução alimentar? Deve ser papinha, tudo amassado? Não, deixa seu filho ter contato com texturas, ele não vai bater um pratão no primeiro dia, né? Você não sai tocando violão do primeiro dia da sua aula de violão. Você não sai falando inglês no primeiro dia da sua aula de inglês. Leva tempo. A criança, ela não vai aprender a comer na primeira refeição dela, né? Então deixa ser um processo. Gera agonia, porque você fala, meu Deus, meu filho não está comendo, mas ele está absorvendo nutriente. E outra, se ele estiver no peito, ele está com o melhor alimento do mundo. Vale lembrar, até o primeiro ano de vida da criança, ela o leite materno é o principal alimento. Então, assim, no momento que ela estiver apta para a introdução alimentar, legal, começar a introdução alimentar, mas até o primeiro ano, o que vai suprir as necessidades dela é o leite materno ou a fórmula, tá? Perfeito. Doutora Alguém tem Bruna, dúvida? no chat tem uma pergunta da Melry. Eu vou ler, eu não sei se de repente a Melry quiser também abrir o microfone para falar, senão eu posso ler. Ela colocou assim: doutora, minha princesa tem 2 anos e 8 meses, não quer beber água, chegando a ficar desidratada. Recorremos ao suco com água e ela aceita beber um pouco. Comida salgada chora copiosamente porque não quer, só aceita bem o leite. É normal para a idade? E aí ela pôs um outro comentário, acredito muito no que a doutora comentou sobre o exemplo. E mesmo eu e meu esposo e as irmãs comendo de tudo, a Larissa não quer comer. Tá. Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Melry, Melry. Oi, Melry, tudo bem? Melry, então assim, a gente tem aí 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. É próprio da idade e é próprio da síndrome, tá? Então, o que a gente pode fazer? Acolher e usar as melhores estratégias possíveis para isso, tá? Com acompanhamento médico sempre, então ela deve acompanhar com o pediatra dela. Porque, mediante necessidade, vão ser introduzidos estimulantes de apetite, vão ser introduzidas outras questões, tá? Mas o que você pode fazer como mãe, né? Que eu acho que os melhores aí são a mãe e o pai neste momento, e a rede de apoio tão importante que a gente comentou, né? É a gente tentar de outras formas. Ah, ela não tá tomando água assim. Uma coisa que eu entendi aqui em casa que me ajudou muito foi mudar a fórmula de oferecer água. Aí eu comecei a oferecer em seringa. Aspirava, seringuinha, dava na boquinha. Aí vai. Aí eu quero, vem beber água. Não vou. 5 seringuinhas. Aí, 5 seringuinhas. Quem tomar 5 seringuinhas vai brincar de pega-pega. Ah, então 5 seringuinhas. Então, aspira a seringa e dá. Então, assim, a forma da gente mudar, tá? A forma da gente oferecer, a forma. Aquele canudinho, não sei se você já viu, que tem o rolinho que a criança vê. Então, assim, ela não está aceitando água, ela aceitou o suco, oferece o suco, tá? Ai, vamos tentar água de um jeito diferente? Vamos tentar na seringa? Seringa, normal. Drogazil, Drogai, vende. Aspiralina de 10 ml, oferece, vê, tenta levar como uma brincadeira, levar de um outro jeito, tá? Em relação à alimentação, apresenta de outra forma, coloca, faz um montinho.
Outra coisa que funcionou aqui para mim. A gente vai fazer os montinhos da família. Então, esse montinho aqui é a mamãe, esse montinho é a vovó, esse montinho é o vovô, esse montinho é a titia. Agora a gente vai na mamãe. Vamos lá, pega a mamãe. Então, assim, é muita criatividade. Eu tenho essa dificuldade aqui. O meu de 3 e 3 troca qualquer. Ele viveria de leite materno. A vida, o sonho dele é esse. E ele precisa comer. E é uma grande luta, assim, coisa que a gente ficar mais de 2 horas para dar uma janta para ele. É bem puxado. Mas é isso, é estilo. Aí o que eu faço? Além de tudo, todas essas dicas aí que eu passei, então da gente trazer alimentos de maior qualidade, carboidratos de melhor qualidade, né? Você comentou, né, que a princesa não está tomando a aguinha conforme o ideal, e aí traz a questão da constipação, que é um risco, né? Então, melhorar toda essa questão, olhando para ela, tá? Para as necessidades dela serem atendidas, ela precisa se tratar, ela não está tomando água, vai no suco, tá? Aí aqui, outra estratégia que eu usei, eu uso tanto azeite para borrifar, meu filho tem baixo peso, então eu coloco para aumentar o aporte calórico, já que ela não está comendo, você tentar dar uma fórmula com uma quantidade maior de calorias, tá? Então, ao invés de dar a fórmula normal, dá o Infatrine, tá? Que é um pouco mais calórico. Não sei se ela está tomando fórmula no caso. Borrifar um triglicéride de cadeia média para aumentar o aporte calórico daquela refeição, ou um azeite de oliva, tá? Então, assim, estratégias pontuais mas assim, o que eu puder te dar de maior dica nesse momento, muita paciência, muita persistência, vai passar, vai dar certo, ela vai aceitar, tá? Tamo junto, segurando na mão uma da outra aqui, que eu também passo por isso. Doutora Bruna, e também, ela falou aqui que ela toma É uma fórmula. fórmula. E uma questão também que, assim, às vezes na alimentação, aí pensando na criança, né, na introdução alimentar, que ainda tem a restrição do sal, a quantidade de sal, mas os temperos, né? Então, assim, a comida ela pode não ter sal, mas ela pode ter a questão dos temperos, de um Com sabor ali. certeza. Às vezes, acho que isso também chama um pouco mais a atenção da Chama criança. bastante atenção. Chama bastante atenção. Aqui em casa eu segurei sal até os 2 anos e meio de cada um. Então, assim, foi sem sal mesmo. Pela OMS, a gente fala em 1 ano de idade, né? Até sem o sal. Mas você pode colocar um orégano, você pode colocar uma salsa desidratada, você pode colocar um pouquinho de cúrcuma, você pode colocar alguns temperinhos, pequena quantidade, tá? Mas para a criança sentir o sabor, né? Ter o alho, ter a cebola, né? Se não tiver nenhuma questão gastrointestinal, mas com certeza tornar mais palatável, né? Eu falo que a gente adora um bolo. A gente não gosta de bolo? Gosta de bolo, mas você come a farinha? Assim, você não come a farinha, você não come, né? O ovo, assim, ó, tem que misturar, tem que ser gostoso, né? Igual salada, putz, salada, ou pega o alface, tem gente que gosta, né? Mas é rápido. Mas agora joga um limãozinho ali, um salzinho, que delícia, né? Coloca uma salsa desidratada naquele alface, fica muito mais gostoso. Para criança é a mesma coisa. Então, tornar aquilo mais atraente, né? Então, você apresenta um prato de arroz, você monta o Olaf para ela. Então, você pega o arroz, faz uma bolinha, faz outra, põe em cima e põe uma cenourinha. Meu Deus, aquilo fica muito mais legal, né? Agora tem falo que a indústria está ajudando a gente em alguns aspectos. A Urbano lançou o macarrão sem glúten do Rei Leão, do Mickey. Então, assim, super legal. Já vem só jogar na panela e aí você, agora você vai comer o Mickey, agora você vai comer a Minnie, agora é o Pateta. Super legal, sabe? Tornar aquele momento mais lúdico, né? Eu sei que requer muita paciência, mas trazer para o lúdico ajuda muito. E a questão do visual, né? Que a alimentação é muito isso, né? É o cheiro, é a apresentação do prato. Então, acho que essas mudanças, assim, e chama, né? Atrai mais também a criança. E trazer a criança para a cozinha também, É, né? Para a feira e para a cozinha, né? Então, assim, brinca. Ai, olha essa. Eu tenho uma escumadeira de cada cor para cada um que eles mexem as coisas, né? Ai, ó, pega aqui, vem cozinhar com a mamãe. Não estão cozinhando, tem 3 e 4 anos. Não, eles não estão cozinhando. Mas ali brinca, tá coloca no seu participando, né? prato, já participa, sabe? Aí essa participação ser importante, né? Então, trazer a criança para a realidade é muito importante. Hum. Deixa eu ver, acho que no chat, acho que não tem mais perguntas. Se alguém quiser
fazer alguma colocação. Eu ia também só comentar a questão da alimentação na gestante, né? Pensando até na formação desse bebê, quando a gente tem a formação das papilas gustativas, então como é importante a alimentação da mãe para a memória que o bebê vai ter desses alimentos, né? Fundamental, assim, aí a gente está falando de intraútero, de amamentação, o gosto do líquido amniótico vai mudar de acordo com a alimentação da mãe, e o bebê está deglutindo aquilo o tempo inteiro, né? Então, essa questão que eu falo que a gestante tem um impacto nos netos dela, isso é muito sério, né? E a gente vê os hábitos da gestante vão impactar 3 gerações para frente. Dali a importância de a gente cuidar dessa alimentação, né? Então, reduzir ao mínimo os ultraprocessados, controlar a gestão do peso, né? Tem uma tabela sobre o ganho de peso de acordo com como você engravidou. Então, se você engravidou em sobrepeso, por exemplo, você pode ganhar, se eu não me engano, de 7 a 11 quilos na gestação, não pode passar disso, tá? Então, obesidade, mais ainda, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, você tem que ter um ganho de peso ínfimo ali, pensando na saúde daquele bebê, tá? Então, a gente está falando em qualidade dos alimentos, em calorias, né? Em tudo. Então, controlar mesmo a alimentação da gestante é muito importante. Então, a gente está falando num compilado, né? Que é a síndrome de Down. Vai ter hipotonia, vai ter o aumento da sódio, que vai aumentar radicais livres, né? A superoxidismutase, então vai estar aumentada na síndrome de... Eu tentei ser menos teórica na apresentação, né? Mas a gente tem um aumento dos radicais livres, um aumento da inflamação nesse ambiente. Aí, se a gente tem um processo de gestação no qual está sendo ingerido uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados, com muito carboidrato refinado, com muito açúcar, a gente prejudica e muito, né, esse cenário. Essa frase que eu coloquei aqui, não subestime os nutrientes, que eles podem nutrir o corpo, a alma, o coração, é muito verdade, né? O impacto é significativo quando a gente cuida. Essa questão da constipação intestinal, quando a gente trata, nossa, melhora muito a qualidade de vida, né? Quando a gente traz os antioxidantes, quando a gente traz os nutrientes adequados, né? Melhora a cognição, melhora o quadro do paciente como um todo, né? Essa é a ideia. E até a comparação, né, que você trouxe ali dos alimentos, pensando até nas crianças da inclusão, mesmo do movimentação, que a Rafa tinha comentado, às vezes sai muito mais caro um pacote de um salgadinho, de um Doritos, por exemplo, e uma fruta, né? Então, às vezes a família acaba gastando mais num alimento que não é nutritivo, né, e que vai trazer prejuízos para todo esse organismo do que uma alimentação mais saudável, que às vezes acaba sendo até mais barata do que o que é mais fácil, né? Isso desde a fórmula, né, Ana? Então, quando a gente fala, ó, o leite materno é de graça, sabe? E vai aí por anos, né? Arrastando por anos, né? Da vida da criança. Porque no começo a latinha rende bastante quando o bebê é um recém-nascido, né? Depois vai uma latinha a cada 2 dias, né? Por dia, dependendo de quanto a criança mama. Então, assim, além de tudo, a gente falar na saúde, a gente está falando nas finanças, né? Na saúde financeira dessa família. E aí a gente vem para esse cenário, né? Uma banana, um pacote de traquinas, né? O custo disso e a quantidade, a densidade nutricional e a densidade calórica. O pacote de traquinas extremamente denso em calorias, nutrientes zero. Banana, nutrientes, mais carboidrato, mas mais baixo em calorias do que um pacote de traquinas, né? Então, assim, essa questão de custos, ela é muito importante. Porque aí existe uma ideia difundida, né, de que comer bem é caro. Caro é o gourmetizado, né? Caro é o chocolate 100% cacau com estévia dos Alpes, aí é caro, né? Mas não tem necessidade. Eu falo que o comer bem, ele é muito mais barato. O comer da feira, o comer comida de verdade. Quantas vezes eu citei fígado, quantas carne mais barata que tem, frango, sabe? Então, assim, o comer bem, ele é muito mais barato em todos os sentidos, né? Então, para a saúde, vai sair muito mais barato, para as finanças, vai sair muito mais barato, para a família, vai sair muito mais barato, né?
porque esse convívio também é muito importante, né? O exemplo, o estar ali, o estar presente, o preparar junto, é tão gostoso, né? Quando a gente consegue trazer a galera para a cozinha e cozinhar junto e depois curtir junto esse momento. Isso vale para todos nós, né? Não só para os pacientes. Agora eu vou jogar, Verdade, Pri. Eu eu vou queria fazer. jogar para Renata. Eu Renata, queria falar uma coisinha também. Pode falar, Rafa. eu vou jogar aqui. A doutora Bruna, na apresentação, fez ali a questão da alimentação desde a gestante até o idoso. Eu acho que a gente pode pensar numa parceria aqui, Renata, para a gente fazer um bem bolado aí para o Sérgio com a doutora Bruna com relação à alimentação para os nossos atendidos aí. Eu Para acho, ser a Bruna falou, eu fiquei ouvindo a doutora Bruna, eu fiquei encantada, na verdade, com a didática, com a simplicidade que você trouxe de assuntos delicados, né? E assuntos, e fiquei refletindo muito. Me chamou muito a atenção um ponto que você trouxe sobre saciedade. E eu venho percebendo muito os grupos, né, das crianças, às vezes menos, mas quanto mais velhos, maior é a quantidade de lanche que eles levam. Eles levam muita comida, e comida que não é comida de verdade. É, é, e, e aí me chamou a atenção, é isso, essa questão da saciedade, né? Então a gente precisa trabalhar, sabe, ou compreender qual é esse tempo, né? O comer lentamente, para que essa informação vá um pouco mais, enfim, não sei, mas acho que a gente precisa realmente conversar mais a respeito disso, a gente precisa falar mais sobre alimentação. Então, você vai ser muito bem-vinda muitas vezes no SESG, viu, Bruna? Quando você quiser, porque eu acho que a gente precisa falar sobre alimentação. E a Sem gente precisa dúvida. falar muito sobre alimentação. O componente Rê, que mais traz dos macronutrientes, né? O componente que mais traz saciedade é a proteína, né? Então, assim, você vai demorar. Tem dois conceitos, tem o conceito de saciedade e saciação, né? Que é o o tempo que você leva para se sentir saciado naquela refeição e o tempo que você vai demorar para sentir fome novamente, tá? São dois conceitos diferentes. Mas o que vai ajudar nesse componente, tanto em um quanto em outro, é a questão da proteína, tá? Então, a quantidade de proteína ali adequada, ela traz você vai sentir menos, você vai sentir mais saciado naquele momento e com um intervalo de tempo menor, né? E aí você tem as fibras, qual que é a ideia das fibras, né? Elas não serem digeridas, então elas vão chegar no final do trato digestivo, não vão ser digeridas, vão nutrir a microbiota, então as bactérias, e elas vão ser eliminadas, elas vão formar o bolo fecal. Então as fibras não são absorvidas, são a necessidade de a gente ter um lanche proteico e com fibras, pensando nessa questão de saciedade, tá? Então, quando você fala os lanches não são saudáveis, a gente está falando geralmente da Carbolândia, né? Que é carbo de qualidade ruim, né? Que é o que a gente compra pronto, que são os salgadinhos, que são as bolachas, que vai fazer pico glicêmico, pico insulinêmico, vai virar gordura, vai estocar, né? Principalmente se a gente não estiver gastando aquilo. Então, a necessidade de a gente ter lanches, refeições de qualidade, né? Então, fundamental, sem dúvida. Acho que a Rafa queria falar alguma coisa. Na verdade, eu queria contribuir com a fala que a Ana trouxe, né, da escolha do lanche, porque a gente percebe que muitas mães, elas chegam para a gente achando que o filho, ele apresenta seletividade alimentar, e assim, existe sim a seletividade alimentar por uma questão sensorial, e a gente precisa validar isso sim, mas a gente precisa também avaliar junto com a família o quanto que essa família está oferecendo para essa criança, né? A gente tem casos lá de que a criança vem, de repente, com um diagnóstico de seletividade alimentar, e é isso, é um modelo que é apresentado na casa dela. Não é uma seletividade alimentar característico da síndrome de Down, não, é porque foi apresentado para ela de uma forma em que ela seleciona o que ela tem de conhecimento de repertório dela, né? E Rafa, não sejamos hipócritas. É gostoso o McDonald's? É gostoso Coca-Cola? É gostoso fritura de imersão? É uma delícia.
a gente não pode ser hipócrita de falar que é ruim, até porque quem traz palatabilidade para os alimentos é a gordura. Falou em ômega 6 ali, está falando em sabor, né? Esses alimentos hipercalóricos, eles são hiperpalatáveis, tendem a ser, né? Mas quando você desacostuma deles, não consigo tomar um refrigerante, não, sabe? Não, porque você tirou da sua rotina. Agora toma todo dia, abre uma coquinha, que delícia, né? Então, aí a importância de você trazer repertório, de você trazer hábito, né? O que você faz todos os dias na sua casa, né? Porque as pessoas me perguntam, né? E seus filhos? Eu falo, gente, meus filhos, eles não são um ensaio meu de academia, não. Os meus filhos são só os meus filhos, né? Mas seus filhos, eles não podem comer? Eles podem, meus filhos frequentam festa de sexta-feira, agora é aniversário da minha filha, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ser normal. Os primeiros era brigadeiro de tâmara, mas qual que é a regra? Aos sábados eles podem escolher um doce para comer. Agora, vai comer doce de segunda-feira, terça-feira, vai tomar sorvete na quarta? Não vai. Isso é regra. Então, assim, hábito. E o doce que minha filha escolheu, ela escolheu um brigadeirinho no sábado, não vai impactar o que a gente faz todos os dias, tá? Então, assim, esse arroz que a gente colocou aqui em casa melhorou muito a função intestinal das crianças, muito, assim, a fibra, você aumenta muito em fibras, né? Você não tá só com arroz integral, você tá com vários grãos, né? E isso melhora muito. Então, conversar com as mães sobre a possibilidade da gente diversificar, né? Não é só comer brócolis, vamos mudar esse arroz, vamos mudar como que você está apresentando, vamos colocar coisinhas bestas, às vezes, o garfinho do Mickey, isso ajuda, sabe? E aí tenta uma vez, e aí tenta outra, e aí tenta outra. A gente sabe que tem períodos de seletividade maior, né? Teve uma época que minha filha começou a falar que não queria verdinho, não quero verdinho no prato. Oi? Aí você tem que bater um pouquinho mais, você não jamais ser agressivo, mas assim, filha, aqui em casa a gente come de tudo e você vai comer o verdinho sim, sabe? E insistir até o ponto de virar um hábito, né? De falar é isso e acabou. Então, empoderar os pais no sentido de, eu tô com medo, então eu vou lá e dou alguma coisa mais palatável que ele vai aceitar. Não tenha medo, sabe? Seu filho não vai desnutrir, vamos bater para a gente melhorar essa densidade nutricional aí dele. Doutora Bruna, a Patrícia colocou, eu acho que também, de repente, tem um pouco, a resposta pode ser mais ou menos isso que você falou agora. Tem dica de estratégias para os adolescentes e adultos que têm paladar infantil? Acho que é exatamente isso, né? Eu não gosto do termo paladar infantil, eu acho que eu falo infantil de quem, né? Mas eu entendo que ele é totalmente difundido aí e que todo mundo entende o conceito, tô brincando, tá? Mas até quando eu vejo menu kids, eu falo menu kids hamburguinho, batata frita, eu falo, gente, não, o menu kids tinha que ter, né, densidade mesmo, tinha que ser quinoa com mix de cenoura, abobrinha, tinha que ter qualidade, né? Peixe, ratatouille, tinha que trazer isso, né? Mas todo lugar é isso. Ou é macarrão, ou hambúrguer e fritas. Então, a gente separar, né, esse conceito, trabalhando aí desde a primeira infância, né? Separar o doce não é afeto, começa por aí, né? E aí, só explicando aí a questão do paladar infantil, da gente separar isso, né? Paladar infantil não é esse paladar doce, mas eu entendo quando você traz a questão da seletividade. E bem como a gente fez com a criança, quando ela estava apta, quando ela apresentava os sinais de prontidão e a gente começou a introdução alimentar, a gente faz isso com adulto, né? Então, é adulto, 18 anos, nunca comeu melão, adulto, consultório, tá? Isso é prática dia a dia minha. E se você experimentar, fala uma coisa diferente, quinoa, o que é isso, sabe? E a gente está falando de uma pessoa de 45, 50 anos. Quinoa é um pouquinho diferente, mas melão eu já vi de verdade, com 18 anos. Então, assim, reapresentar, entender aquele momento dos adultos e dos adolescentes como uma introdução alimentar. E fazer aquilo, você nunca come, então você vai comer. Não gostei, vamos provar de novo em outro momento? Vamos comer um pouquinho mais geladinho? Vamos comer de um outro jeito? E fazer com adulto e fazer num outro momento e num outro momento e repetir até virar hábito,
tá? Mas hábito é isso, né? Você ressignificar, você tirar uma coisa que ele estava habituado, colocar uma coisa nova e bater naquela tecla até que ela vire um hábito, tá? Então, com adultos e adolescentes não é diferente da criança. É apresentar, aqui em casa a gente come de tudo e você vai fazer isso, né? Você vai comer isso. Nada impede de você ter um momento de exceção, todo mundo tem, sou super a favor da gente ter os momentos de exceção, mas não da exceção virar regra, que é o que eu assisto todos os dias, né, no consultório, é a exceção virar regra, e aí quarta-feira tá comendo pizza, tá tomando refrigerante, aí tá tudo errado, tá pedindo lanche, não é essa a ideia. Eu acho que o assunto alimentação, ele rende várias horas. Muitas, É, muitas. a gente repensar, né? E assim, vendo a apresentação, eu falo, nossa, eu melhorei muito minha alimentação, mas eu posso melhorar mais. Então a gente repensa para a gente também, né? Não, é lógico que o foco é a pessoa com síndrome de Down, né? A gente está pensando na alimentação para eles, mas nossa, o quanto a gente também precisaria repensar o que que a gente come, né? O que que a gente coloca ali no nosso prato. Às vezes eu vejo o meu, falo, nossa, o prato tá amarelo, branco, só tem batata, né? Não tem o verde, não tem Arroz, o vermelho. frango, Exato. Mas é repensar mesmo, é né? repensar. E a Acho que a Vivi mandou uma pergunta. Ela colocou aqui, ó, mudar a forma de cozinhar é uma ideia? Exemplo, batata ao invés de frita, fazer assada com algum tempero, um complemento, e acrescentar temperos diferentes, no caso do adulto com paladar infantil. Super, Vi, super. Então, assim, batata. Eu trouxe aí a questão calórica, né, da batata em fritura de imersão e da batata cozida na air fryer. É uma opção. Leva no forno, coloca um alecrim em cima, é outra batata, sabe? Um orégano, uma salsa, um temperinho diferente, um alinho desidratado. Que delícia, muda totalmente, né? Ah, eu não gosto de cabotiã. Coloca cabotiã no forno, amassa a cabotiã e coloca no meio de uma carne moída. Nossa, como um molho, sabe? E vai introduzindo isso até a cabotiã virar, sabe? Quando você pega aquela canoinha de cabotiã, é uma delícia, né? E com certeza, a forma da gente preparar, né? Colocar os temperos, mudar a forma. Ah, eu fiz na panela de pressão, eu fiz no forno, eu fiz refogado. Muda com certeza. Vai apresentando de formas diferentes para os adultos e para as crianças, que uma hora vai. Doutora Bruna, a Renata agradeceu, ela precisou sair. Sem Eu acho que problema. também, pelo avançar da hora, também liberar, né, a você aí para os filhos, para jantar, para descansar, depois do dia de trabalho. E, assim, em nome do Sérgio, eu agradeço de novo, viu, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nesse horário, né? Para a gente aprender aí mais sobre alimentação. Como a Renata falou, acho que nós vamos conversar bastante ainda. Que legal. E aí eu agradeço também a equipe do Sérgio que está aqui, aos pais que entraram, as perguntas. Então, a gente vai deixar a aula gravada no YouTube do Sérgio e depois a gente compartilha. Legal. Agradeço a presença de todos. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O Sérgio tem todo o meu carinho, todos vocês, estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Contem comigo. Para a gente melhorar a nossa alimentação e a do mundo. Muito obrigada, viu, doutora Bruna? Obrigada também a Vivian aí pelo apoio. Show de bola. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.